a suprema consciência do nosso atual planeta permaneça nas nossas aspirações. Que o nosso Mestre Jesus continue nos amparando nesse momento tão especial para nós e para todos os seres que vivem no planeta Terra. Dando sequência ao que nós falamos, estamos divulgando no sentido de levar a sociedade do planeta, de que está o momento é apropriado, é específico. Estamos atendendo a um programa sideral voltado para a Terra, a renovação do cristianismo. Então, este aqui é o livro de número 15, baseados em mensagens que a espiritualidade ditou através da psicografia de Teresinha Teixeira Pereira de Carvalho. Então, o livro Cristo, Médium de Deus, é um convite para que todos nós consigamos inserir o Cristo no cristianismo. São 2000 anos de Jesus para cá, um monte de milênios de anos antes de Jesus, responsável pela vida, o Criador da Terra, e que nos ampara a todos. A nós, os hominais, os vegetais, os minerais, os animais, tudo. Todas as manifestações de vida têm o amparo do Cristo terráqueo. Então, nós prometemos e já fizemos um vídeo com os 5 primeiros capítulos. E agora vamos dar sequência falando de mais 5, do 6º ao 10º. E o 6º é a teologia da era de Aquário. Nós já sabemos que, periodicamente, tudo muda. Graças a Deus, nós estamos em eterna conscientização. Então, agora que já estamos dentro, na vibração de Aquário, a mudança substancial na nossa existencialidade e também na nossa essencialidade. E como tudo evolui, a nossa concepção com relação à divindade, com relação ao nosso Deus, com relação a todos os meios que levam o ser humano a refletir e dar um sentido sagrado à existência, nós temos que estar sempre dando acréscimo, porque estamos no plano da relatividade. Então, o 6º capítulo é a teologia da era de Aquário. Então, imaginemos, se a era de Aquário é a era do mentalismo. Então, imaginemos quantas mentes ainda precisando de um impulso, e esse impulso é de dentro para fora. Aquele conhecimento chega e faz com que a nossa alma entre em outra frequência, em outro patamar da consciência. Então, nós vamos melhorar o nosso pensar e, como consequência, nós vamos dilatar, vamos acelerar, melhorar a dinâmica da nossa fala, a dinâmica da nossa voz, porque era do mentalismo. Não podemos estar mais naquele quadro que antes era o normal, mas agora era da força mental, onde todos nós devemos dar uma acelerada nesse momento tão especial. E quando se fala de um aumento quântico, então imaginemos a frequência que a nossa alma precisa elaborar para que o nosso organismo atenda a esse impulso sagrado de todos nós. O 7º é a procura do Deus transcendente. Se nós já falamos, tudo evolui, então agora já temos evolução para cultuarmos o Deus da nossa imaginação, de preferência muito além das nuvens da nossa concepção, mas saindo desse estado, era do mentalismo, era de Aquário, nós já concebemos que onde há vida, há Deus. Onde há Deus, há vida. Então, procurar um Deus transcendente já não é suficiente. Nós temos que procurar o Deus que transcenda toda essa realidade do universo material, mas um Deus também imanente onde há vida, porque não há vida sem Deus e não há Deus sem vida. Então, busquemos despertar. E o capítulo é muito rico para nós sentirmos, mas sentir fisicamente que a nossa mente, principalmente através da nossa pineal, essa glândula onde reside a nossa alma,
ela consiga expandir-se. E vai nessa expansão, vai tendo maior domínio sobre a essência de Deus, a essência da vida. O próximo, o capítulo número 8 é a divina lei do amor e a mediunidade intuitiva. Todo vez, só nós estamos falando sempre da mesma coisa, o dilatar da nossa consciência. Então, aqui quando fala a divina lei do amor, porque nós já aprendemos, já concebemos, já faz parte do nosso mundo pessoal, que amor e Deus, Deus e amor é a mesma coisa. Quanto mais nós amarmos, estaremos revitalizando ou mantendo a vitalidade do nosso organismo. E para isso é preciso que nós estejamos mais conscientes de que precisamos adotar tolerância, porque mesmo com a Terra adentrando aquário, a era da força mental, a era do mentalismo, mas ainda estamos no planeta de consciência primária. Então, querermos levar a vida com o rigor não faz parte mais do momento planetário. Então, estamos aqui todos no exercício, mas vamos aprender, exercitando a nossa capacidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas, para diminuirmos um pouco o vínculo desse rigor que nós implantamos em nossa alma e em nosso ser. Então, sejamos disciplinados, mas sem rigor. Sem rigor, porque isso afeta principalmente o trabalho sagrado e vital dos nossos chakras, da região umbilical, da região do baço e da região do cóccix. Por isso que nós temos ainda tantas dificuldades e geramos doenças em função do nosso rigor na condução da vida. Principalmente a artrose. E nós já sabemos que a morte começa dos pés para a cabeça. Então, os movimentos vão diminuindo, diminuindo, e graças a Deus, periodicamente, a nossa alma, que sabe que não pode ter determinadas energias movimentadas em nosso perispírito, periodicamente vai expelir energias passando do perispírito para o físico, advindo daí as doenças. Então, vamos todos, seguindo a orientação do nosso querido André Luiz, através de Chico Xavier. Vamos também agradecer a Deus quando essas energias chegam à periferia do nosso corpo, sem passar por um ponto vital, por um chakra, e causar maiores danos. Então, vamos todos. O 9º capítulo é Amor, a substância criadora. Amemos. Como diz a nossa Joana de Ângeles, quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, amemos. Manifestemos amor pelo nosso Criador e pelas criaturas. Então, o capítulo é Amor, a substância criadora. Então, nós temos uma programação reencarnatória. Vamos alimentar aquilo que nos compete. Vamos sair daquela impaciência se nós estamos numa sociedade na qual 2/3, ou seja, 67%, ainda responde muito mais ao animal que foram do que ao angelical que serão. Então, por que essa impaciência? Vamos tolerar. Como dizia o meu velho mestre, meu amigo, se todos nasceram tão pequenos e hoje estão do tamanho que estão, por que nós não devemos ter paciência com nossos irmãos menores, com aqueles que ignoram? Então, esse rigor na condução da vida, repetindo, não é o que propõe o livro. O livro é Cristo, médium de Deus. E o foco centralizador para nós encarnados é despertarmos o nosso Cristo interno, o nosso Cristo amor, o nosso Cristo vida, para que não continuemos tão exigentes com a conduta da nossa sociedade. Melhoremos de dentro para fora e a nossa aura vai se expandindo. Dessa maneira, nós estaremos ajudando aqueles que forem envolvidos pela vibração da nossa aura. Então, muita tolerância
E aí o remédio mais adequado para que nós consigamos tolerar e viver e conviver com os diferentes e com as diferenças é a nossa evangelização. A evangelioterapia, para que nós nos tornemos mais conscientes do nosso papel enquanto encarnados. E o último capítulo de hoje é o homem altruísta. Imaginemos como deve ser uma alma altruísta. Imaginemos como é o mundo mental de uma alma que consegue amar a Deus sobre todas as coisas e, naturalmente, amar os seus semelhantes como a si mesmo. Então, vamos ter essa ideia. O homem altruísta. Não é que o que nós, os não altruístas, sentem em primeiro lugar, os altruístas dão tudo valor secundário. Porque para o altruísta, quanto mais ele desperta o seu Cristo interno, o seu Deus interior, mais ele se vincula naturalmente às potestades celestiais. E com isso ele se distancia, ele perde os elos que ele prende aos tesouros do mundo. Então vamos todos. Repetindo, o livro é como um manual para consultarmos durante o período que continuarmos encarnados nesta atual existência. Então, Cristo, médium de Deus, adquire, ele está sendo colocado, já está sendo traduzido para o inglês, daqui mais um tempinho, nós vamos entregá-lo à sociedade em inglês, tá? E que Deus continue nos amparando. Se possível, nós vamos também fazer a edição em espanhol, considerando que o compromisso da reformulação de valores é do Brasil como líder, mas os 21 países da América Latina têm o mesmo compromisso. Então, temos que dividir as tarefas e aí nós vamos também editar esse livro em espanhol. Que a Suprema Consciência, o nosso Cristo Pai, o nosso Cristo Criador da Terra, continue nos amparando, nos motivando, mantendo a nossa vitalidade, para que intuitivamente nós estejamos mais conscientes. Não esqueçamos que a intuição não cai do céu, principalmente quando a intuição é pura, é da emanação da nossa própria essência, fagulha do nosso ser, a essência de Deus que todos nós somos. E quanto menos cerebral nós estivermos, melhor será a intuição. E aquela intuição pura, que é o que nós armazenamos através dos milênios e milênios. Atualmente na Terra, ainda há pouco em outros redutos do universo de Deus. E é isso que sai da nossa alma, da nossa essência, passa da nossa memória subjetiva à memória objetiva. E nós, com maior facilidade, vamos conseguir expressar a divindade. Permaneçamos em oração e que o Senhor da vida do nosso planeta continue fazendo parte das nossas aspirações, agora e sempre. Fiquemos todos com a essência de Deus.